Olá, você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa aqui na Urban TV. Você está vendo o Clássico em Debate número 67, a nossa edição 67, para falar de Avaí, para falar de Figueirense, para falar das coisas dos dois times da capital catarinense, em meio a esse clima olímpico, onde todo mundo está um pouco com sono, porque está vendo do dia pela noite, né? Quem pode, quem consegue, para acompanhar os jogos. A gente também está aqui na sua sexta-feira, no Sextou aqui, com a Urban TV, com o Clássico em Debate, para falar dos times da capital. Para me acompanhar nessa jornada, na noite de hoje, nós temos aqui a nossa equipe padrão, assim, nosso quarteto padrão, que hoje veio completinho, né? Só faltou mais dois membros que estão ainda num processo de reassinar o contrato, né? Para estar com a gente. Mas temos aqui Lucas Falta aparecer no Fagundes, bid. Henrique. Isso, a gente tem que entrar no bid. O Henrique Moresco e o Luan Silva, que tá famoso. Nosso membro tá famoso, ele faz live de todos os times do Brasil. É uma coisa espetacular. Convidem mais o nosso amigo Luan Silva. Então, Lucas Fagundes, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Henrique, Luan, quem nos prestigia aí nas redes, na Urban TV. Feliz com o resultado de domingo. Acho que de certa forma surpreendeu e pode ser aí o ponto de inflexão e numa melhor campanha no segundo turno. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse ponto de esperança para o Figueirense, pessoal. É verdade, teve vitória do Figueirense, teve aí resultado do Avaí, que daqui a pouco o Luan vai comentar também. Será que foi um resultado bom, ruim? Cada um tem uma possibilidade de enxergar os resultados, né? Luan, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo. Boa noite, Alan. Boa noite ao Lucas, ao Henrique. Tem mais um convidado especial ali atrás do Lucas, que a gente vai acompanhando ali. Olhar bem atrás eu consegui acompanhar. Mais uma vez é um prazer estar aqui participando do programa com vocês. Semana passada eu fiz a brincadeira, né? O pessoal do CSA convidar e estou mais uma live. Na verdade, quando você estiver vendo o Clássico Debate, já terá acabado a live. É um pré-Clássico Debate a live com a turma lá do Eternamente Azulino, falando sobre os TSA, falando sobre a Avaí, falando sobre o Clássico em Debate também, né? Eu tô falando lá sobre o Clássico em Debate, azar, não perguntei pra ninguém, eu tô falando que é do Clássico em Debate, não tem problema. Tá liberado. O resultado do Avaí, com dois lances polêmicos de pênaltis, que a gente vai poder conversar um pouquinho depois. Vai ter também a projeção para o jogo contra o CSA, vamos saber se o empate foi bom resultado ou não, as chegadas e saídas no Avaí. Eu até vou pegar, estava aqui no meu celular agora tentando ouvir um áudio para ver se o Messi vem para o Avaí, mas eu acho que tá difícil. Ele não tá me respondendo no Instagram aqui. Vamos ver se até o final do programa ele responde. Um abraço a todos e boa noite. Tá em dúvida, são muitas propostas. Você que porventura caiu de um caminho de mudança e na sexta-feira, quando você está vendo isso, ainda não sabe, Messi não renovou com o Barcelona. Então, isso é notícia de quinta-feira, notícia de ontem. Então, você está um pouco perdido ainda, se atualize. Meu amigo Henrique Moresco, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Alan. Boa noite, amigos da mesa. O Figueirense voltou a vencer, né? E com uma ótima partida de um cara que a gente estava falando antes no programa, outros programas, que é a chegada do Bassani aí. Tomara que eles tenham achado o nosso 10. E aí eu vou ter que mandar aquela mensagem pro Messi dizer que a vaga vai ter que ser para 11, para 8, porque a 10 é do Bassani, né? Pelo menos é isso que a torcida alvinegra vai querer dizer. Boa noite, galera. É isso aí. O Jorginho não caiu, ficou e ganhou. E o Pintado, que muitos falavam que poderia vir e tal, houve esse aclame da torcida, foi e renovou não, foi contratado pela Chapecoense para cair para a segunda divisão. Vou começar falando do Avaí, chamar o Luan para nossa conversa. Luan, o Avaí teve nessa rodada talvez mais sorte que juízo, podemos falar assim, até pelo resultado do Brusque, quase saiu do G4, mas está ali. Eu acho que nas pretensões do time para o acesso, o importante é isso. Por mais que o time não dê nada certo no jogo, tudo tem que dar certo nos outros jogos e o time continuar no G4. Acho que é isso que é importante, né, irmão? Exatamente, Alan, exatamente. Então, o jogo contra o Vitória eu achei dos piores jogos que o Avaí fez. O Avaí foi superior ao Vitória, né? A maioria do tempo, o Vitória tá lá brigando contra
o rebaixamento. Então acho que o Avaí foi tranquilo. Eu acho que assim, esse resultado, logicamente, a gente vai jogar contra o Vitória, um time que está brigando lá embaixo. Vencer é bom, né? Vencer, trazer os 3 pontos é sempre bom. Mas olhando no contexto do campeonato, olhando no contexto que o Avaí vem de uma sequência positiva, venceu dos últimos 4 jogos, venceu 2, tá, beleza, não tá perdendo também, isso é bastante importante. Eu acho que pesa mais um empate em casa, por exemplo, contra o time do Vila Nova, uma derrota para o Brusque, do que empate fora de casa contra o Vitória. No meu entendimento, ainda mais, né, se preocupando com o rendimento, eu acho que o Avaí rendeu melhor, né, jogou melhor do que a equipe do Vitória. Tivemos 2 lances que a gente tem que destacar aqui de pênaltis não dados para o Avaí, que o primeiro pênalti no Vinícius Leite foi ridículo, assim, que o atleta atinge somente o Vinícius Leite. Eu não sei por que o árbitro não deu aquele pênalti. Tivemos no segundo tempo um lance no Getúlio, queria fazer o gol, sofreu um novo pênalti. Eu não achei tanto pênalti contra o primeiro, mas o primeiro era obrigado a ser marcado. A presença no VAR na Série B vai ser muito importante no retorno. Logicamente que vai ter um desequilíbrio técnico, porque tem time que vai ser beneficiado com VAR e outros não. Melhor ter o VAR e ter justiça no futebol, assim como teve jogo contra o CRB, a gente tem esses lances de pênalti não marcado contra o Avaí. Mas eu acho que principalmente pelas palavras do Claudinei, não pode sentar no resultado dizendo que a gente só não venceu por causa do pênalti. Né, foi um detalhe, eu acho que o Avaí poderia ter vencido o jogo, mas não acabou não vencendo. Contra o CSA, uma vitória será muito bem-vinda, né? Mas principalmente vencendo jogos em casa, tendo uma boa sequência de partidas, jogando melhor que o adversário, vai ter tudo para brigar lá em cima. A gente está no momento assim, porque o Avaí está jogando bem, entrou no G4 e tá o Náutico e o Coritiba ali na frente, né? O Coritiba venceu o Náutico e estava invicto até o momento, podia passar para a liderança, eu acho que está ali 1 ou 2 pontos atrás do Náutico e tá ali. Será que a gente foca no Náutico para a gente chegar a brigar pelo título ou vamos focar em ficar no G4? Se a gente brigar pelo título, automaticamente pelo acesso vai ficar mais fácil, né? Eu acho que o Avaí tem que ter um bom desempenho, engatar bons resultados e isso, tendo bons desempenhos e bons resultados, vai brigar lá em cima. Eu não vou ficar aqui me iludindo, não, porque o Avaí pode ir para a liderança e tal. Logicamente a gente faz contas, mas no momento eu sei que isso já não deu certo outras vezes, então a gente tem que focar em bom desempenho, focar em vencer as partidas contra os outros adversários. Lá na frente a gente vai ver se vamos brigar lá em cima ou não. Porque também pode falar assim, esse time do Avaí é para brigar pelo título ali, daí vai começar a desandar, vai cair em 12º. Não tem muito sentido. Vou falar um pouquinho sobre o mercado ali do time do Avaí também, né? O Júnior Dutra parece que exerceu uma cláusula contratual e tá indo pro futebol da Ásia, né? Muito se questionou, assim como o fato do Foguinho, o fato do Giovani saírem nos contratos meio estranhos, assim, com cláusulas que liberassem. Eu acredito que até o Foguinho tinha uma multa rescisória, mas do Giovani e do Júnior Dutra não, liberasse um jogador automaticamente. O Júnior Dutra que veio, não foi mesmo o Júnior Dutra de 2017, que a gente sempre falava que ele não era um craque, né, mas ele era o melhor de um time bem limitado tecnicamente, mas tinha muita aplicação tática. E ele fez 3 gols, entrou bem nos últimos jogos. Uma coisa que a gente tem que destacar é que no melhor momento dele no Avaí, ao meu ver, ele foi e saiu do clube. Mas, pelo que se fala, tem um salário alto, eu acho que isso é benefício para o Avaí. Eu acho que isso não vai fazer tanta falta. Falou-se muito na saída do Jonathan, talvez para um Atlético, uma coisa assim, mas isso não teve continuação. E o Rômulo, acho que é o principal reforço do Avaí para a temporada. O Rômulo em forma, acredito que é um dos principais atacantes da Série B. Ano passado já era, novamente ele pode vir a ser, né? Logicamente, eu estava no mundo árabe, ficou um tempinho parado. Acredito que ele, como eu já falei, é o principal reforço, um atleta que não deve ser caro, um atleta da base do Avaí que muitas vezes não é valorizado. Se eu não me engano, tem mais de 200 partidas pelo Avaí. Eu estava falando outro dia que, para mim, ele é o atleta da base do Avaí, depois do Marquinhos, que deu o maior retorno técnico ao time, que entregou mais um time. O atleta fica 200 jogos no seu clube, acho que ele tem 40, 50 gols pelo Avaí. Ele deu um retorno muito bom, base serve para isso. Se for vender ele mais na frente, vai ser bom para o time, mas ele está dando um retorno muito bom. Eu gosto muito do futebol do Romulo, eu lembro que muitas vezes na ressacada o pessoal falava assim, tem que estudar, não sei o quê, larga o futebol, tá gordo. Muitas vezes ele estava um pouquinho fora de forma, mas ele voltando, junto com o Copete, principalmente, tem tudo para dar certo ali no ataque do Avaí. Tô bem esperançoso com esse retorno do Rômulo.
Ô Luan, eu ia te perguntar exatamente em cima do Rômulo, como é que tá a questão física dele? Né, a gente sabe que no mundo árabe a parte física não é tão importante assim, porque o nível técnico é bem mais baixo. Então, talvez um pouquinho mais acima do peso conseguisse desempenhar um bom futebol lá e conseguindo fazer gols e tudo mais. Como é que tá a questão dele da chegada aqui? Ele já está aqui há algum tempo, né? Porque ele só não podia ainda voltar oficialmente, mas eu acredito que já estava treinando em separado, talvez, aqui há algum tempo. Mas tem condições de jogo? Tem condições de já ser titular, talvez daqui a 1, 2 jogos? Olha, eu acho que dificilmente ele vai voltar e ser titular assim. Realmente eu não vi nenhuma informação sobre como que estava essa condição do Rômulo. A gente sabe que o Rômulo é um atleta que teve muitas vezes problema com peso ali, então eu imagino que ele deve ter um tempinho ainda para voltar ao time. A gente conhece o Claudinei, ele não vai chegar e colocar o Rômulo de titular assim de cara. Eu imagino que ele mais algumas rodadas, até eu não sei. Hoje na quinta, provavelmente o Avaí viaja amanhã para Maceió. O Avaí não divulga as listas de relacionados, mas provavelmente o Christian de Los Santos, lá da Rádio Guarujá, ele sempre acaba postando essa lista de relacionados do Avaí. Eu não vi nenhuma movimentação se o Rômulo já está. Ele está no bid, né? Mas eu não vi por parte da mídia aqui falando sobre. Até vou buscar isso durante o programa, falando sobre ele estar apto para jogar ou não. Falar também mais sobre mais um jogador, né? O Christian de Los Santos falou do interesse do Avaí no Vitor Bolt, se não me engano, do Botafogo Botafogo de Ribeirão Ribeirão Preto. Preto lá. Isso. É um atleta com mais de 30 anos, que nunca foi um atleta de destaque, um volante, que o Avaí já trouxe o Jean Kleber, então eu achava uma contratação totalmente desnecessária, ainda mais, né, falando ali que o Avaí tem alguns atrasos salariais, né, o Polidoro Júnior sempre mais crítico nesse quesito, ele está trazendo informações de atrasos salariais, a informação do Polidoro, né, então a gente como torcedor tem essas fontes, né? O presidente do clube não vai chegar e vai falar lá que está com não sei quantos meses de salário atrasado. O presidente falou recentemente, Até mas porque normalmente o presidente fala que não tem salário atrasado, né? na última Normalmente quando ele entrevista fala, que eu vi, ele falava em coisa de um mês dos atletas. Aí o Polidoro já fala que tem mais coisa atrasada e tal. Não sei realmente como é que tá a isso, situação do Avaí. isso é Pode ruim, falar. apesar de jogadores não, de alguma maneira, não expor isso publicamente, assim, mas é ruim porque o jogador se sente um pouco lesado nesse momento, né? Poxa, o presidente do clube fala que tá devendo um só, mas tá devendo dois, poxa, tá me enganando, tá enganando todo mundo, por que ele não fala a verdade? Eu tô falando assim da parte mais pessoal do jogador mesmo, entendeu? Agora eu tô com o telefone, eu tô falando da parte mais pessoal. Tá desligado teu microfone, ô Moresco. Não, É, é o Messi querendo dizer que tá é, vindo. Não, da é parte porque. É mais, porque Bloqueado antes, eu tava falando do. Eu ia falar. Tava falando, depois eu vi que tava bloqueado, não falei, mas agora que eu tô falando, eu vou só complementar do Vitor Bolt ali. Eu acho que é uma coisa meio sem cabimento, né? Tanto para o Havaí trazer um jogador desse sentido, eu acho que o time já tem opções e não vale a pena ficar buscando mais nessa altura do campeonato, né? Aquele negócio, a essa altura do campeonato ainda tá olhando para um jogador como o Vitor Bolt, né? Se é um cara como o Messi que chega para jogar, tô brincando, mas se é um cara que chega para jogar, até faz sentido, né? é, é bem por aí. É bem por aí mesmo. Eu já falava dessa questão pessoal do jogador, porque talvez, sim, em casa, com a família, talvez dá aquela baqueada, né? Poxa, por que não fala a verdade? Nem isso acontece dos dois lados, inclusive. Dos representantes assim não serem tão claros quando falam do próprio clube. Mas por enquanto, dentro de campo, né, Luan, isso não está tendo uma repercussão, né? Porque o time está desempenhando um bom futebol, claro, com alguns pontos aí, alguns poréns, digamos assim. Claro que o efeito Copete eu acho que é bem claro, e acho que isso a gente chove no molhado em falar. Com o Copete o time é uma coisa, algum tempo não tem mais sem Copete, né, digamos assim. A saber aí o que acontecerá com o Avaí se perdesse o Copete por algumas rodadas, né? O Copete, depois que ele começa a jogar, o Avaí não perde mais. Então a saber se
se ele mesmo ele saindo, o time consegue manter uma base e consegue desenvolver um bom futebol. Ou ele é tão bom que ele consegue meio que melhorar todo o time a ponto do time jogar um futebol melhor, né? A gente não sabe porque ainda não teve essa possibilidade. Isso, eu acho que sim, ele ajuda bastante, tem qualidade na finalização, principalmente com as assistências, mas não sei se ele vai fazer tanta diferença. Espero que não, né? Como eu já falei, eu tendo o Rômulo, eu acho que o Avaí tende a ganhar muito com o Rômulo. Acho que o Rômulo muitas vezes é um atleta que não é tão valorizado assim. Eu acho, né, ele, como já falei, um dos melhores atacantes da Série B, assim, logicamente, não é o Messi, né, não é o cara que vai estar 90 gols, mas ele ajuda na marcação, ele tem bastante assistência, ele tem uma qualidade na finalização, tem versatilidade, acredito que o Rômulo vai poder nos ajudar bastante. Falando sobre o Vitor Bolt ali, a informação hoje do Christian de Los Santos da Guarujá foi que parece que o Botafogo pediu o Jean Kleber em troca do Vitor Bolt, um negocinho absurdo, né? Porque o Jean Kleber acabou de chegar, o Avaí trouxe um jogador meio que desconhecido do futebol do exterior, que já tem uma certa idade e não tem sequência de jogo, e daí ia trazer mais um outro do mesmo padrão, assim. Temos o Sub-23, né? Temos o Sub-23, que jogou com o Juventude hoje, até não vi o resultado, quando eu vi estava 1-0 para o Juventude. Temos ali Jean Martin, que renovou o contrato. Temos o Luan, que muito se fala, né, e que não tem, quem sabe, aquela forma física ideal, assim, era uma opção, mas temos outros jogadores ali né, da volância, temos o Kazuki, que é um volante de camisa 5, que dos jogos que eu vi eu gostei até dele jogando, né, eu não acompanho todos os jogos do Avaí, assim, para falar, nossa, esse pode ser aproveitado no time principal, mas quem sabe, dar uma chance ou outra, melhor do que ficar trazendo jogador que a gente sabe que não vai entregar nada. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do Messi perguntando sobre Garopaba. Já vou responder, tá, Messi? Relaxa aí. E o Avaí empatou com o Juventude 1-1. Gol do Avaí tá. no finalzinho do jogo de Anderson Oliveira. Essa mesma a rodada que o Figueirense venceu o Santos por 3-1. Dessa rodada do Aspirantes, né? Sabe quem que é o lateral esquerdo do Avaí do Sub-23? Na partida de hoje? Capa. Tá aí de volta, garoto. Eu fiquei sabendo disso pelas redes sociais. Melhor que o Diego. E todo mundo acha, o pessoal falando que talvez ele tenha desaprendido o que ele já tinha dificuldade, né? Então as cornetas já estão barulhentas, digamos assim. Vamos esperar para ver. Não, eu tô obviamente brincando, mas as cornetas são essas, né? Que a brincadeira com o Capa, que ele tem dificuldade de cruzamento, até de ser jogador de futebol e tudo mais. E aí tem uma galera que agora brincou um pouco mais. Poxa, se ele não sabia, agora voltou pior. Fala. Olá, para complementar, o gol foi do Adiel, o gol do empate do Avaí, o Adiel, que se eu não me engano na Copa São Paulo de 2020 ele teve uma campanha de destaque. Acho que um atleta que o Avaí pode observar também. Oi? Tá errado o app que eu falei, então. O Flashcore não pode ser que seja sobrenome, não sei também, não sei. Pode ser. Não tem essa informação. Quem finalizou foi o Alexandre. Mas, cara, o Adiel acho que é um cara que a gente pode observar. Ele teve um destaque na Copa São Paulo, jogou acho que uma partida pelo time profissional. Se eu não me engano, foi de 2018, né? Acredito. Acho que foi 18 ou 19. Ou 19 ou 20. Uma das duas. 20 não teve. 21, né? 20 tivemos. 21 que a gente não teve. 21 não teve. Tivemos 20, tá certo. O Matheus Lucas e o Jota estão no Sub-23 também. Temos alguns nomes interessantes do Avaí ali para ataque. Né? Logicamente, não são os craques, mas podem contribuir. A gente fica falando de Messi no Avaí, é capaz daqui a pouco o Avaí vai lá e me traz o Diego Jardel, que é o Messi de Águas Monas, né? Mais ou menos por aí. E o craque Ronaldo, Luan Silva? E o craque Ronaldo, não chama ele, cara, não chama ele. Deixa ele lá. Nem sei onde é que ele tá. Falaram que ele ia sair, daí não quis. Cara, não fala no Ronaldo. Tem mais respeito dos atletas, mas... Tá ganhando salário. A gente não vai falar que ele tá ganhando salário porque o Avaí não tá pagando, mas, tipo assim, ele tá ali. Temos pontos de vista. Mas ele tá ganhando a justiça. Interessante. Tá na fila do financeiro ali, né?
Tá na filinha, tá lá, né? Dele. Tá lá. Eu poderia fazer essa função, ficar lá treinando com o grupo, recebe salário de vez em quando, tá ali, né? Pá, se quiserem me contratar para fazer isso aí, eu faço também. Mas o Ronaldo não deu certo, né? A gente já esperava que a maioria desses tipo de contratação dificilmente dará certo. Não lembro de um jogador nesse padrão que veio e deu certo no Avaí. Mas, né? Não fica chamando muito não, Lucas, porque daqui a pouco vai que o Claudinei inventa ele lá. Tá doido. É que lembra, né? Vai que lembra. Poxa, temos o Ronaldo. Onde é que ele tava? Ele tava lá tava na academia treinando. Não, vai ter o Ronaldo, tem o Wesley De Bruyne, tem a rapaziada toda aí pra jogar, né? Pegando Gatorade. O grande Wesley De Bruyne, que é mais conhecido como Felipe Dilon da ressacada. Vamos fazer o seguinte, vamos falar da seleção. Vamos falar da seleção, a seleção 90-2020 do Avaí. E aí você me pergunta, tá, mas Alan, seleção, como que eu voto nisso? Como é que eu consigo participar? Através do Clássico Debate, @Clássico Debate, lá no Twitter. Você pode seguir tanto o Twitter quanto o Instagram, as duas redes, e a eleição é feita lá no Twitter, onde você vai votar no seu favorito. E aí é isso, tá aí, ó, tá no detalhe para você, tá lá no Clássico Debate. Detalhe, é de 90 a 2020. Não adianta você falar de jogador de 80, porque por mais que eles tenham jogado muito na década de 80, a gente fechou ali de 90 a 2020, até porque não estamos... tirou 2021, porque a coisa tá tão ruim que a gente já não aguenta mais de falar de 2021, né? Então, assim, não tem atleta de 2021 na seleção. Dessa geração aqui dos times que estão merecendo nessa seleção, você é muito guerreiro. Não, o Luan quer botar o Copete na seleção 2021. Assim, ele inclusive falou, inclusive ele falou assim, vou tirar o Marquinhos e vou botar o Copete. De tão bom que ele é. Isso ele disse nos bastidores. A gente tem como comprovar. Puxa a gravação depois do bastidor aí, Alan. Mas você pode, que está acompanhando nosso programa na Urban, fica atento lá nas nossas redes, já segue para poder votar. A gente está chegando no meio campo e a gente vai apresentar para você agora o meio campo do Avaí, o começo do meio campo, o começo da volância, como dizem hoje os entendidos. Vamos trazer para você aí o meio campo. Vou botar aqui, ó, e aí vou rapidamente tirar ali o nosso perfil para a gente poder mostrar para você. Então vamos lá. A gente já tinha essa zaga já fechada, né? Com o Renan, Patrick, o Betão, o Emerson e o Eltinho. É o Eltinho, né, o Luan? Tá naquela ponta lá. Isso, que é aqui. Isso, Eltinho. A minha informação ficou fechadinha, mas tudo bem, eu lembrava que era o Eltinho. E começamos o meio campo com um jogador que eu acredito que deva deixar muita saudade na ressacada, porque é um jogador sempre muito comentado pelos torcedores. O Judson jogou ali de 2016 a 2018, venceu o Regis também, que foi já um pouco mais antigo, e que deixa saudade. O Judson, um meio campo brigador, né, Luan, que ia para cima, que brigava muito, marcava demais, de vez em quando chegava ainda para beliscar alguma assistência, algum gol, né? Exatamente. O Judson é o tipo de contratação que a gente sempre fala que é uma boa aposta. O Judson, se eu não me engano, ele estava no América de Natal, ele veio para cá muito jovem, né? Ele teve em 2016 que ele não ajudou muito, 2017 e 2018 ele foi um dos melhores jogadores do Avaí. Ele é um motorzinho, assim. Eu vou abrir um parênteses aqui, ainda bem que não está aparecendo no meu rosto, né? É o Kanté da ressacada, rapaziada brincava. Ele era um atleta que tinha... Vai aparecer. Ainda bem que eu falei antes. Que, logicamente, uma brincadeira, né? Mas não tanto como Wesley De Bruyne. Isso aí é verdade. Alô, times da Europa, contratem o Wesley De Bruyne. O Judson, ele tinha uma marcação muito forte, né? A gente viu a evolução dele, como já falou muito bem, às vezes ele estava conseguia chegar ao ataque, né? Ele tinha uma certa dificuldade ali, mas ele conseguiu evoluir muito bem. Eu acredito que é um jogador que deixa muitas saudades, até por ser uma posição ali diferente. Talvez o Bruno Silva faça bem hoje isso no time do Avaí, não com as mesmas características, mas é um atleta que faz também muito bem essa função. Um tipo de contratação, como eu já falei, que a gente pode buscar mais, né? O América de Natal, que é um time grande lá do Rio Grande do Norte, a gente foi lá buscar o jogador. Acho que também tem uma questão de empresários nesse meio para ele poder vir para cá. E ele está nos Estados Unidos, né? Ele parece que fez uma proposta
de salário alto para ele, mas ele preferiu isso para os Estados Unidos, que é totalmente compreensível. Mas quem sabe ele volta aí um dia para o Avaí, um atleta que a gente tem muito respeito, né, por ele, e faz falta também. Queria só comentar, eu não vi, né, eu nasci... Pode falar. Pode falar. Eu só perguntar se o Judson tá nos Estados Unidos ainda, né? A última vez que eu vi, ele tava no San José, alguma coisa que eu não sei falar, mas no FIFA ele ainda tá nesse time ainda, então... Oi? O Earthquakes, né? O Quakes, os terremotos. Exatamente, a última vez que eu vi... São José Terremoto em inglês. Procurem, porque o pessoal não tem dificuldade no inglês aqui. A Escola de Idiomas patrocine a gente pra gente poder saber falar o nome desse time. Já fiz uma propaganda aqui. Boa, não fala nomes, ô Henrique. Não vamos fechar oportunidades para todo mundo, né? Já tem empresa de refrigerante, já tem essa aí, cola com a gente aí, faz essa força aí. Falando sobre ele, temos o Regis, que muito se fala dos atletas lendários do Avaí, mas, né, que muita gente não viu jogar. Eu sou de 96, ele atuou nessa época ali, eu não lembro do Regis jogando pro Avaí. O Itá e o Altair, né, 3 jogadores daquela sequência ali de 98, 99, que fizeram muito sucesso pro Avaí. Eu não vi jogar, né, mas como alguns aqui do Clássico Debate puderam ver, também quem nos ajudou a construir essa lista, logicamente que eu não vou colocar os atletas que eu não vi jogar, tivemos o apoio, né, não, sei lá, Jacaré, o Itá, o Jacaré e o Regis, eu sei que tiveram que jogaram bem pro Avaí, mas tem alguns ali que eu realmente não lembro de atuar, às vezes jogam 1 ou 2 temporadas, eu também não vi, né, então não tem como, mas a nossa escolha a partir dos anos 90 é que para o pessoal aqui poder ter visto jogar, né? Todos aqui, pelo menos, né? Imagino que a rapaziada que é de uma categoria acima da minha, para não falar outra coisa, viram esses atletas jogarem. E que às vezes a gente vai colocar dos anos 60. Quem aqui que viu jogar o atacante do Avaí dos anos 60? Pouca gente, né? Então a gente o pessoal que tá no Twitter, em sua, talvez, grande maioria, não viu jogar, né? Pois é, então a gente tem que deixar um pouquinho mais assim, até porque também foram as grandes momentos dos times da capital, o Figueirense ali de 2002 até 2008 e o Avaí ali 2009, 10 e mais um pedaço dessa década que passou. E tem mais uma coisinha só, ainda pra gente poder virar pro Figueirense e mudar o momento pro Figueirense. Tem mais uma coisinha. Se a gente abre muito esse leque, a gente perde o poder de comparação. Comparar um atleta de 80 com um atleta de 2000 não tem como comparar mais, porque a diferença física, campo, bola, tudo já mudou completamente. De 90 ainda dá um pouquinho de comparar, por exemplo, Regis e Judson, ainda dá para comparar. Agora a diferença de 45 anos para frente aí começa a ficar bem mais complicado realmente. Até porque o estágio, né, dessa época, né, o estágio dos clubes também era diferente, né? Perfeito. Sim. O Avaí começou a jogar mais Série A, e já é um outro nível de enfrentamento, enfim. Claro. O Avaí Figueirense. 90 já era aquela coisa de Série C, ainda mais incipiente. Exatamente. Inclusive, vamos começar agora e botar na tela para você a seleção do Figueirense. Tá aí. Tá na tela a seleção Figueirense com o Wilson, Bruno, e o Felipe Luiz nas laterais, e aí a zaga com o Chicão e Kleber, o famoso Clebão. E a gente começa o meio campo com o Túlio, que era um volante, mas quase um volante de criação, podemos dizer assim, que apoiava bastante o ataque, tinha um passe refinado. Se o Judson é o Kanté, o Túlio é o Jorginho, né? Nessa linha aí. Jorginho do Chelsea, para quem não sabe, de Imbituba. O Jorginho... Desculpa, só fazer um parênteses. O Jorginho, se ele tivesse nascido depois da Araçatuba, quem conhece a região vai entender. Se ele tivesse nascido depois da Araçatuba, ele era bola de ouro. Olha só, que polêmica. O pessoal de Imbituba região ficou um pouco brabo agora. Mas o Túlio, o Moreira, que você falava dele, era um meio-campista que compunha muito bem aquele grupo ali de 2010 a 2012, né? E era uma peça-chave naquele elenco, dificilmente saía do jogo, né? Sim, e se tu for pegar ali o Túlio, tanto o reserva dele, o Igor, né? Formava uma dupla muito interessante, muito bem organizada, né? E o time do Figueirense, do time de 2011, principalmente, falava muito da dupla de ataque, né? Era o Júlio César e era o Wellington Ney. Mas se tu olhar para aquela dupla de volantes, cara, eram 2 jogadores muito bons
que se entendia muito bem. O Túlio era um cara muito experiente, já muito inteligente de futebol, assim. Para ele ele comandava assim o meio-campo do Figueirense de um jeito não só com o jogo, né, mas com a parte de liderança também, né? Ele é um cara que chamava responsabilidade durante o jogo, tirava às vezes o jogador da briga se fosse preciso. Era uma época que eu acompanhava já muito estádio e o Túlio sempre foi um daqueles paizão do grupo, né, desse time. Sim. E era muito importante para isso. E eu acho que assim, se a gente fosse montando mesmo a seleção, apesar da passagem dele ser curta, é um dos principais volantes que o Figueirense teve aí na última década, muito fácil, assim. O reserva dele ali, já passo a palavra também para o Lucas, que é o Igor, era muito jovem nessa época, né? Ele vai ainda se amadurecer profissionalmente, talvez um pouco mais no internacional. Aqui ele está, digamos que, florescendo já como um excelente volante, esse mais de marcação, né? Enquanto o Túlio era mais de meio para frente, o Igor era um volantão daqueles mesmo, que não ou passava a bola ou o jogador, os dois juntos não passava. Fala, Lucas. Não, só complementando que o Túlio, eu lembro que naquela campanha da Série B em 2010, ele chegou naquele meio, né, o Figueirense jogava com o Igor e Coutinho. Às vezes o Igor e o Juninho na lateral esquerda, e aquele João Paulo, que jogou no Avaí depois, na lateral esquerda, o Juninho de segundo volante para a esquerda, que eu até acho que não era tão uma ideia assim. Mas o Túlio veio de um equilíbrio muito interessante para aquele meio campo, que tinha aí Maicon, Fernandes e o Firmino um pouco mais na frente, o William Bigode, e aí junto com o Reinaldo também, que chegou quase que próximo ali, eles deram um equilíbrio, tanto em qualidade quanto, como o Alan comentou, como experiência, né? Então, mas apesar deles se complementarem aí como característica, né? Num elenco eles não seriam titular e reserva, mas é só uma seleção, enfim, não é uma montagem de elenco, mas realmente o Túlio foi bem importante e saiu, né, como um dos líderes daquele grupo, né, teve uma saída um pouco triste, né, claro que ele não era um ídolo tão identificado como o Wilson e Fernandes, mas ele saiu meio que naquele balaio lá com aquela briga que os líderes do grupo tiveram em 2012, né, com aquele racha a partir da saída do Duran, enfim, com briga de caciques no Figueirense. E a coisa foi andando para baixo, né? E a partir dali, né, encontramos onde estamos hoje. Mas se for pegar uma dupla como essa ali, tu vai achar que não tem como comparar com quem vem depois, assim, essa dupla ali. É muito difícil tu achar, assim. Ou dois jogadores que jogaram juntos no meio campo Figueirense que tinham liderança, entrosamento, capacidade defensiva, como esses tinham, né? E semana que vem a gente vai ter o outro volante dessas partes ainda certamente um pouco mais defensivas. Fala, Luan. Só fazendo, né, um balanço aqui sobre as enquetes, o Judson e o Regis, as semifinais, eles venceram com uma certa vantagem na casa de 80%. A do Igor, ele venceu o Giovânio por 51-49, foi muito equilibrado aqui. Essa enquete. Também um grande nome. E o Túlio venceu o Rodrigo Souto também por 53-47. Foi muito equilibrado essas semifinais do Figueirense. Outro grande a própria nome, final Rodrigo Souto. também. Então, o Judson dois venceu... seria bom, hein? O Judson venceu também o Regis com uma certa vantagem. E na final também o Túlio e o Igor foram bem equilibrados. Então, uma enquete... Eu realmente lembro do Túlio. A imagem que eu tenho do Túlio era com aquela camisa de 2010, que era, ficava um uniforme elegante, assim, do Figueirense, ele jogando com aquela camisa. Lembro dele jogando bem também pelo Figueirense. Elegante, não falei bonito, falei elegante. E eu lembro dessa imagem, assim, ele atuando sempre muito bem pelo Figueirense, né? Por falar em elegante, o Rodrigo Bassani é um garoto elegante, porque conseguiu dar um volume de jogo ao meio campo do Figueirense e conseguir vencer o Novo Horizontino, um dos times, digamos, top 4 desse grupo, e conseguiu voltar a pensar de novo na classificação no começo desse retorno. Quero começar com a análise do Lucas, para ele me contar o seguinte: virou a chave ou você acha que foi talvez um jogo fora da curva, como a gente já tinha falado daquele jogo lá do São José também, que o time tinha jogado muito bem naquele jogo? Você viu realmente que o time entrosou de alguma forma, assim, há um volume de jogo para a gente começar a sonhar? Então, bom, como eu tinha comentado na semana passada, né, era um jogo, uma sequência de jogos fundamentais para que o Figueirense realmente efetivasse aí essa candidatura aí nessa reta final da fase de classificação.
o Jorginho resolveu fazer o que muita gente já estava pedindo, né, que é preencher mais o meio-campo. Inclusive, o Denner acabou jogando mais o jogo inteiro, mas ele começou com o Vinícius Quis e o Rodrigo Bassani. A estratégia dele foi bem diferente do que o 4-2-4 com o Diego Tavares vindo buscar essa bola e 4 jogadores de frente, né, que foi a estratégia que ele vinha usando aí nos últimos 3 jogos, né? Então, já vimos aí uma característica diferente, com um pouquinho, com o Bassani conseguindo fazer essa bola chegar um pouco mais com qualidade, né, na frente e fazendo o gol, né? Mas não é só pelo gol, assim, acho que ele realmente, eu já tinha visto boas valências nele nos jogos que ele entrou, claro que não foi um jogo completo, né, como foi esse último, mas ele realmente entrou bem, e eu acho que o caminho é por aí, preenchimento de meio campo. O Vinícius Quis, não sei se vai ficar disponível para os próximos jogos, mas eu acho também que ele é interessante para essa retenção de bola. O Bassani já mostrou uma característica de jogo diferente aí dos outros jogadores de meio campo do Figueirense, inclusive do Garré, que fala-se, eu não vi muita coisa quando ele entrou. Acho que o Bassani realmente tem mais essa qualidade. Só que eu entendo que essa vitória foi diferente das outras. O Figueirense jogou um pouco melhor, até. Claro que o São José é muito pior que o Figueirense, né? O Figueirense dominou mais contra o São José, mas dado aí a dificuldade do adversário e a perspectiva de manutenção nesse time, de vencer as 2 próximas partidas, que é o que precisa ser feito, tanto para afastar qualquer perigo lá de baixo e efetivar a chegada no grupo de cima para brigar até o final, eu acho que é promissor, sim. Ainda mais com essa última informação, que foi a contratação do João Paulo, né, um volante que jogou bastante, até estava levantando os números, ele fez 50 jogos no ano passado pelo Juventude, então foi uma peça importante. Eu acho que ele vai ajudar o elenco do Figueirense. Eu entendo aí que espero que, de novo, né, espero que seja aí o ponto de inflexão positiva para que efetivemos aí essa chegada e garantida dessa vaga para a próxima fase, para quem sabe pensar em Série B para o ano que vem. Eu vou fazer o seguinte, antes de ouvir o Henrique Moresco, eu quero ouvir o Henrique Moresco exatamente também sobre essa chegada do João Paulo, e é mais um jogador que chega, e o nosso momento Henrique Santos aqui da semana, ele vem falar exatamente sobre isso, vem deixar um pensamento para a gente exatamente sobre essa questão de muitos jogadores no Figueirense. O homem é polêmico, né? Então, tá na tela aí, porque esse é Henrique Santos. Fala pessoal do Clássico em Debate, eu sou Henrique Santos. E o questionamento que eu tenho para vocês é onde o Figueirense vai parar com tantas contratações? Por mais que sejam os parceiros que estejam pagando os salários, como dizem, o Figueirense é o empregador e pode, no futuro, sofrer ações trabalhistas caso não sejam cumpridos os acordos com tantos jogadores. E aí, o que vocês acham? Um grande abraço. E tá na beca, tá elegante a palavra do programa, né, Luan? Muito elegante, a gente vai ter que vir desse estilo para o próximo episódio. Só mandar um abraço. Pelo menos um blazer em cima da camisa do Figueira, vai ficar um negócio... Eu me senti um pouco abaixo agora com a minha polo aqui, simplinha. Mandar um abração para Henrique, né, tava de aniversário essa semana, mandar um abraço aí para ele, que completou mais um ano polêmico aí de vida pro Henrique. A gente deseja sempre tudo de melhor para ele. E patrocínio Momento HS, hein? Deixa aí seu patrocínio nesse momento, que dá sempre bastante audiência. É isso aí. O Moresco, chega mais um jogador que chega com um peso de ter ajudado muito a equipe do Juventude no acesso na temporada passada com o Pintado, né, para a primeira divisão. Mas é mais um jogador. Claro, como bem o Henrique comentou ali, a parceria tá pagando, tudo mais. Mas é uma coisa assim meio de 2 pesos e 2 medidas, é uma coisa meio estranha, assim, que dá uma certa agonia, assim, de, poxa, tomara que não dê problema lá na frente, né? Tomara que não dê problema, porque tem tudo para dar problema lá na frente. Pode não dar hoje, mas daqui a uns 2, 3 anos pode dar um problemão essa parceria aí. O que você tem? Fala sobre isso, fala um pouquinho nesse momento. Exemplos da Elefante, que 2, 3 anos dá problema mesmo, né? Mas em relação à chegada do João Paulo especificamente, eu acho que tem 2 pontos para falar, né?
o ponto positivo, digamos assim. Saiu o Paulo Ricardo, né? E Isso é um chega ponto um positivo. outro volante para cumprir mais ou menos a mesma função, certo? Aquele primeiro Saiu outro volante também, ali. né? Saiu o Marilson também, Saiu o Marilson também. Eu tava focando no que Paulo Ricardo mais por causa da questão da posição, né? Mas saiu o Paulo Ricardo, saiu o Marilson, que o Marilson não sei nem direito onde é que joga, porque, né? não jogou, Não vai jogou saber. quando com o Figueirense, praticamente, sendo bem sensato. Apareceu pouquíssimo nos jogos, não sei. Eu não lembro de ele jogar assim um jogo titular, jogou, posso estar enganado. Acho que ele jogou no Mas ele aspirante e fez gol. Jogou no aspirante. Jogou no aspirante e fez jogou no gol. aspirante só. Acho que ele chegou a bancar, né? A ser relacionado, mas Isso. não Eu lembro de entrou. ele entrar num jogo, eu acho. Esses Mas enfim. jogadores dos aspirantes me pegam sempre, assim. Pois é. O cara Mas contrata pra jogar só joga no sobre aspirante, faz o gol e vai embora. Tá bom. Pois é, aqui, né? Mas em relação ao chegada do João Paulo ali, eu acho que tem esse ponto da saída do Paulo e chegar um outro jogador com mais ou menos a mesma função. Então, acho que nesse sentido o elenco não incha mais do que já tá, porque saiu um por outro, né? Mas é a 18ª contratação, se não me engano, na minha contagem, entre série, que a gente estava fazendo essa contagem em outros programas, eu fui acumulando, né? Então, entre Campeonato Catarinense e até agora na Série C, acho que são 18 contratações do Figueirense, se não mais, tá? E, além disso, é um jogador de idade, são 36 anos, né? Então, se a gente botar um meio-campo, ele e Vinícius Quis, é 36 com 33, entendeu? O Vinícius Quis tem pedido passagem. O próprio Lucas falou ali, eu concordo com ele, deu uma dinâmica boa pro meio-campo. Figueirense achou ali com o Bassani um cara que fez o que o Jorginho tentou fazer com o Garré, não conseguiu, tentou fazer com o Oberdan, não conseguiu, e tentou fazer com o Roberto, mais ou menos, não conseguiu também. Ele mudou um pouco o jeito de jogar com o Roberto, mesmo assim não deu certo ali. Só que será que dá certo o meio-campo com o Bassani e 2 trintões, entendeu? Tem que entender isso aí também. Ou vai vir um para disputar posição com o outro? Pode ser, talvez com o Denner do lado. O Lucas tá querendo complementar alguma coisa? Não, é que eu acho que ele vem para disputar com o Denner, mas para jogar com o Oberdan. Eu acho que o Vinícius Quis é para fazer também, entrar às vezes em alguma situação de jogo, enfim. Porque ele não me parece contar com Kevin, Fabrício Bigode e Weber Santos. Né? Ô, Lucas, eu acho que o Vinícius Quis tem mais bola que esses aí, sabe? Eu acho que ele joga mais. Pra mim, pelo que eu vi, pela regularidade que ele teve em outros torneios, eu acho que ele joga mais que o. Talvez não que o. Talvez o nível do Denner ali, não sei se o Denner também não entregou muita coisa pro Figueirense, não foi mal, mas não se destacou. Eu acho que talvez o Vinícius Quis seja o melhor jogador na volante que a gente tem, assim. Minha opinião, né? Bem opinião mesmo, mas eu acho que Figueirense, difícil encaixar 2 jogadores dessa idade, então esse é um pé atrás que eu fico dessa contratação, né? Mas eu acho que o Jorginho tem que manter um pouco esse estilo de jogo que seria um 4-2-3-1, vamos lá, né? Fazendo um pouco de, talvez, né? Com um meio campo ali com o Bassani, com 2 pontas abertos, entendeu? Com o Andrew e com o Tavares, que de novo jogou bem. Acho que o jogador mais regular do Figueirense é o Tavares, hoje não tem como a gente pensar em outro. E o Giva, né? Que melhor do que o Paraíba, eu acho que ele é. Só que daí o Paraíba entrou e fez o gol de pênalti. Eu até escrevi no meu Figueira que foi o herói improvável da rodada. Então... Gol de pênalti, e eu tava até olhando os melhores momentos, o Moresco. E teve uma jogada que o Tavares toca no meio e alguém dá uma letra, o Tavares tá na cara do gol, o zagueiro trava. Eu falei, o Giva, não é o Bruno Paraíba, era o Bruno Paraíba. Sim. Então já mostra que ele é um perdeu jogador... um gol feito, né? Ele perdeu um gol feito, né? Pra equilibrar as contas, né? Então daí ficou meio no 0-0. Ele adora perder gol feito, mas assim, mostra que é um jogador que precisa entrar no segundo tempo da partida. Se ele entra no começo, ele não rende. Então, aí entra no segundo tempo, talvez aconteça alguma coisa. É o famoso atacante da defesa cansada, né? Ele pega ali a defesa cansada, mexe mais. Né? Exatamente. E o Figueirense, olhando com as contratações, pensando nos próximos jogos, o Figueirense tem 2 confrontos agora que tem que vencer, né? Porque joga agora contra Ituano, contra o Oeste, desculpa, e contra o Paraná, né? Então, são 2 jogos com 2 equipes de baixo a tabela. Vocês falaram nos outros programas que esses 3 jogos seriam chave, o primeiro já foi, né? Então, acho que são 2 jogos que o Figueirense tem que vencer para poder deixar o pessoal lá de baixo, lá longe, né? Ganhar pontos direto com eles e mostrar que a gente pode brigar em cima. Porque embolou com a derrota do Criciúma pro Ituano e tá todo mundo ali na faixa dos 20 aos 17. Então, se o Figueirense entrar nesse bolo, começa a brigar por acesso, né? Enquanto ele tá ali 3, 4 pontos atrás, fica um pouco mais difícil. E além disso, né?
emendar 2 vitórias, né? Salvo engano, esse ano não ocorreu. Né, eu estava até pesquisando, acho que o Jorginho ganhou 5 ou 6 partidas no Figueirense, enfim, e sequência de vitórias também não aconteceu, até para ganhar confiança e numericamente também afastar o pessoal lá de baixo. Eu queria fazer um destaque, eu quero a opinião de vocês, até do Luan, que é o nosso goleiro do grupo, o Alan também já representou na camisa 1, Rodolfo Castro é uma troca que não fez sentido nenhum para mim, já de arranque, que o Emerson Júnior jogou mais ou menos 10 partidas ali, 11, 12 partidas, e não falhou, como o Rodolfo Castro falhou só contra o Novo Horizontino, que ele entregou no gol, e entregou no gol mal anulado, na minha opinião. E eu sempre, fora ali as falhas na Série B de 2020, né? Não só aquela do Juventude, mas outras contra o América Mineiro, contra a Chapecoense, enfim, ele é um goleiro inseguro como regra, na minha opinião. Queria saber a opinião de vocês, é um ponto que eu queria desabafar. Eu concordo contigo, Lucas, eu quero trazer um ponto aí. Me parece claramente que há uma questão empresarial nesse momento, nessa parte do gol do Figueirense. O Emerson é um acordo anterior, é um acordo antes, é um acordo de catarinense, ainda antes da LA estar presente 100% no futebol do Figueirense. E aí ele é um empréstimo que é colocado de lado, que é muito estranho. Pegar um jogador emprestado e deixar ele de lado, né? Por mais que o Rodolfo tenha contrato era até final de 21, 22, se eu não me engano, 21, 22, mas ele fez o contrato longo no final da Série B. Ano passado acho que era 22. Ia acabar a final de 20 e renovaram para até 22. Eu não sei se está acomodado, mas realmente é muito triste. E o mais triste disso tudo é que o nosso querido, como a gente já sabia, a gente quando escutou aqui o Rafael falando sobre o Vitor Caetano, a gente já sabia que o Vitor Caetano ia ser inocentado pelas palavras dele. E aconteceu exatamente isso. O Vitor Caetano é inocentado, atrapalha-se 1 ano e meio da vida futebolística dele, praticamente. E aí, será? Agora volta o Figueirense? O contrato tinha sido suspenso, não rompido, tinha sido suspenso para ver o que ia acontecer, né? E aí agora ele é reintegrado ou não é? Também não temos informação nenhuma sobre isso. Porque, amigão, do jeito que ele estava treinando, ele volta, pega um e nunca mais alguém pega o outro Figueirense, porque aí teremos um goleiraço de novo na meta. Só queria fazer esse contraponto ainda. Antes de ouvir o comentário dos meninos aqui da linha de baixo. Vala, Moresco. Boa. Eu ia justamente comentar esse negócio do Vitor Caetano, porque eu acho que era uma baita oportunidade para o Figueirense voltar a ter ele no gol ali, compondo a equipe, né? Só que pensando no goleiro Rodolfo, eu tenho 2 pontos. Eu concordo com vocês da irregularidade, e ela é muito grande. Só que tem alguns jogos do Figueirense que o Rodolfo salva. Tem alguns jogos do Figueirense que o Rodolfo faz ótimas defesas e realmente faz alguma diferença ali. Então eu acho que o que está errado nessa história talvez não seja nem o Rodolfo, o desempenho dele. Eu acho que ele está entregando o que a gente imaginava que ele entregaria. Eu acho que o que está errado nessa história, como vocês falaram também, é a falta de apostar no Emerson. Falta de apostar no Emerson, falta de talvez apostar de novo agora no Vitor Caetano, né? Não sei como é que vai ser essa história, como o Alan falou, mas eu acho que falta para o Figueirense dar sequência para esses goleiros mais jovens, que eu acho que não está acontecendo, talvez até por causa de um receio de a gente estar numa Série C, que é um goleiro mais experiente no gol, entendeu? E aí eu acho que tentando colocar a cabeça do treinador pode ser esse o argumento que ele teria para falar, mas eu acho que falta mesmo alguém bancar esses caras lá dentro, apostar de novo nele, como foi no Campeonato Estadual, com o caso do Emerson, né? E o Vitor também vinha sendo titular antes de acontecer a situação do doping, então acho que volta a apostar nesses jogadores no Campeonato Brasileiro, porque eu acho que eles responderiam bem. É um torneio de Série C em que a gente tem semana cheia de treino sempre, né? Então, para um goleiro ganhar entrosamento com a equipe, jogar junto com o time titular ali, né? Começar a pegar a saída de bola, com quem que eu saio, para quem que eu lanço essa bola, né? Acho que ele poderia ganhar esse tempo, né? Não é aquele negócio que é jogo atrás de jogo, e eu acho que faria sentido o Figueirense ter um goleiro que não fosse o Rodolfo, né? Só que eu acho que o Rodolfo não está entregando menos do que a gente esperava dele, né? A expectativa era essa mesmo. Eu... Pode falar. Não, só
Então, só pra falar, eu não vou mais elogiar o goleiro do Figueirense, porque eu elogiei o Rodolfo e deu tudo isso aí que aconteceu. Tem a parte também que eu concordo com o Alan, que talvez, pô, ele é um atleta do Figueirense, né? Talvez, será que não é por isso que tá dando rodagem pra ele, quem sabe, se destacar e ser vendido? Não sei, né? Ao contrário do mas não outro, tá ajudando, não. do Emerson, que é um atleta que provavelmente deve voltar pro Internacional, né? Que o Internacional acho que só tem Marcelo Lomba na reserva e tem os outros ali. Seria o Rodolfo Castro, o Gladson do Figueirense, ou o Gladson Rodolfo Castro do Avaí, porque são goleiros que pela torcida são bem contestados, assim, mas pela titularidade, não sei. Agora, desculpa te cortar, Lu. Não, é que o Figueirense ainda trouxe mais um goleiro, que é o que tem jogado e revezando com o Leonardo Susbach, que eu não conheço, mas o Felipe Moschetti, ele tá no site ali como goleiro, então o Figueirense tem, voltando o Vitor Caetano, constando o Antônio, que é da base, que também estava ali, são 5 goleiros, mais esse Leonardo, né, são 6. E o Emerson Júnior nem joga no aspirante, né, que é para dar ritmo, e ele foi penalizado por uma coisa que eu não entendo, porque ele não foi mal, né, acho que... Mas enfim. Ele foi talvez o ponto positivo desse time do Campeonato Estadual. Sim, concordo. Exatamente. Pouquíssimos ali fizeram alguma coisa. E é mais estranho isso, Lucas, nem o aspirante ele joga. É isso que às vezes não fecha as coisas, sabe? É o caso que a gente falou do Ale algumas semanas atrás, né? Ele tinha sido um dos principais jogadores do Figueirense no Campeonato Estadual, pelo menos na minha opinião, e aí depois a gente chegou a apurar que ele tava, o técnico disse que estava desmotivado e tal, né? Mas é engraçado essas histórias, né, cara? O cara é titular no Campeonato Estadual, o time não vai bem, mas o cara vai bem, e aí ele some do mapa pro outro campeonato, não vira nem reserva, o elenco tem lá 50, ele é o último, entendeu? Eu acho meio estranho alguns jogadores do Figueirense que isso tá acontecendo assim. Tem muito dedo de gente que talvez não devesse ter dedo aí. Exatamente. Essa é a questão quando, infelizmente, você não tem dinheiro nenhum, como é o caso do Figueirense. O clube está completamente falido, a gente sabe disso, não adianta ficar tampando o sol com a peneira. E o futebol foi entregue pro Luiz Alberto para tentar salvar de alguma forma. Por isso que ele está trazendo tanto jogador assim. O salário a gente acha, né? A gente também não tem total conhecimento também, porque o clube não revela nada que está sendo pago por eles, né, pela própria empresa, porque o Figueirense não vai pagar 50 e poucos jogadores. Então, com certeza, ou o clube mãe está pagando esse salário, né, por acordo empresarial, ou é a própria LA. E aí, se a LA está pagando, será que não tem que botar no campo? É aquela velha máxima que já aconteceu em vários outros clubes pelo Brasil afora, né? Quem paga, manda. Normalmente é assim que acontece, né? E aí foi muito estranho, várias contratações que chegaram na sexta-feira, jogaram no sábado. O Andrew foi assim, pelo menos entrou e fez gol, ótimo, tudo bem. Mas o que é estranho o fato é estranho. O Andrew tem tipo 60, 70% dos gols do Figueirense no campeonato. Fica aí. Exatamente. É estranho, não estou dizendo que o resultado no campo não tem sido positivo ou negativo, mas o modus operandi do processo é estranho. O resultado, se for vitória, tudo bem, mas o Andrew é exceção, né, Alan? Não quis, como é que é? Discordar do que tu falou. Foi só o teu ponto que ele foi um destaque positivo, mas o resto a gente mal jogou um jogo, sumiu, né? Veio na sexta e no sábado e no outro jogo nem aparece, porque seria o contrário, né? Vem na sexta, fica no banco, daí faz a semana de treino para depois estrear. Isso é bem, bem estranho. Vamos chegando já na nossa parte final, mas antes disso só um comentário sobre esse próximo jogo do Figueirense, a possibilidade de vitória no sentido de tem que vencer, né? Não é nem possibilidade, é meio que tem que vencer, né, Moresco? Desculpa, isso, o Figueirense está num momento ali na tabela, né? Até legal a gente pegar aqui, o Figueirense está em sétimo com 13 pontos, e o Criciúma aparece em quarto com 17. O Criciúma acabou de tropeçar, né? Então, e o Criciúma acabou antes disso, vencer o Figueirense, né? Então, para a gente ter esse cenário da tabela, o Figueirense com 4 pontos atrás, e nesses 2 jogos, é justamente a chance de vencendo os 2 jogos chegar a esses 4 pontos, né? Porque tu pega ali o 4º lugar empatando 2 jogos, por exemplo, o Figueirense fica na frente. Então, acho que é um momento mais fundamental na temporada para o Figueirense esses próximos 2 jogos. É pegar esse time que deu certo contra o Novo Horizontino, que é um jogo que a gente perdeu no turno e ganhou no retorno, então houve progresso, na minha opinião. Então, é tu pegar um time que deu certo ali e encontrar ali quais foram as peças que mais deram certo. Foi o Andrew jogando pelo lado de novo,
Tavares, que é um jogador constante, foi por dentro ali o Bassani, na minha opinião, foi essa a situação. O Guilherme Teixeira também passa uma segurança diferente na zaga. Então, assim, tu pega essas peças que são as constantes do último jogo, e tu diz para esses caras, tu vai jogar exatamente como tu jogou no último jogo, né? O time tem que funcionar em função dessas pessoas desses jogadores que começaram a dar certo. E a gente tem a responsabilidade, agora a gente não é a zebra se ganhar, né? Agora o Figueirense é favorito para os próximos 2 jogos, diferente como foi contra o Novo Horizonte, ele tem que fazer jus a isso para poder voltar, porque também cenário ruim que a gente não quer que aconteça, o Figueirense perde os 2 jogos. O Figueirense está na parte de baixo da tabela e entregou 6 pontos para os 2 times que estão brigando para cair. Então não dá para pensar em derrota nesses jogos. É isso aí. A gente vai chegando na parte final, eu vou passando para cada um dar seu comentário final, seu destaque final também, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, agradecendo demais também aí a participação, você que nos acompanha, que manda pergunta, inclusive a pergunta vai ser respondida agora pelo Luan, que ele esqueceu, Alemão, então puxãozinho de orelha ao vivo no Luan, para ele responder agora, tá lá, já até marcou. Então, você que começa, Luan, lembrando que você tem tempo rolando na tela. Uma boa noite para você, até a próxima. Boa noite, Alan, boa noite, Lucas, boa noite, Henrique. Eu queria falar pro Lucas falou que o Figueirense tinha que voltar confiança, mas aí tem a confiança na Série B, pô, daí não vai dar para voltar a vencer ou confiança, né? Piada legal, aí tem o Vitória também, eu tava com a Vitória engatilhada ali, mas tudo bem. Grande confiança lá de Sergipe. O Alemão perguntou aqui, né? Pergunta para Luan o que ele achou dessa saída do Júnior Dutra boa e se o Messi seria o bom substituto, talvez. Ele falou que dessa vez não poderia mandar vídeo. Como eu já falei, o Júnior Dutra eu acho que foi bom para o Avaí, né? Um atleta que estava fazendo seus gols, mas eu imagino que a longo prazo não fará diferença. Com o retorno do Rômulo, ia acabar sendo mais uma opção. Como dizem que tem um salário alto, então vai ser bom. Sobre o Messi substituto, tem que falar se o Valdívia cede a 10 para ele. Daí a gente vai ter que conversar bem direitinho. Quem sabe umas tainhas, uns troços assim, ele vai ficar bem feliz na ressacada. Esperando, ansioso pelo Avaí ter uma sequência boa, de bom desempenho, né, que possa voltar com ponto ou com pontos lá de Alagoas, né, pertinho de Sergipe, ali do nosso querido Confiança, mas é o CSA. Hoje, na verdade, como você está vendo, vai ter mais uma live, então vamos buscando o Avaí manter essa sequência. Se eu não me engano, tem 10 jogos invicto. Quem sabe o Avaí pode continuar brigando por coisas lá em cima. Agradecer a todos pela audiência, mande sua pergunta, vote nas nossas enquetes ali, está bem interessante esse meio campo dos 2 times, está muito bom, né? A gente estava olhando ali os jogadores que a gente foi elencando ali, tá muito bom, um nível muito bom dos times, saudades desses jogadores, né? Temos o Betão, que é um jogador que está em campo ainda, que tá na seleção, o Alemão também está no banco ali, que ele também está atuando pelo Avaí. Mais uma vez, obrigado a todos e até mais, uma boa semana para vocês. Bom fim de semana, né? Lucas Fagundes, um grande abraço para você, até a próxima. Abraço Alan, abraço Luan, abraço Moresco. Isso aí, como o Moresco comentou, a vitória, você também. São as 2 vitórias que a gente precisa fazer, não tem negociação, e tem que fazer o feijãozinho com arroz do que mais deu certo. A única mudança vai ser aí o Denner Barbosa para jogar no lugar, ou o Vinícius, que vão jogar no lugar do Renan Luiz, que foi expulso. Mas é isso, jogar com o que tem, com o melhor que tem, e trazer os 3 pontos de lá. Parafraseando aí o Luan, o Figueirense tem que vencer para olhar para cima, para mirar o sol. Abraço, pessoal. Até a próxima semana. O pessoal hoje está afiadíssimo. Não, eu vou começar Moresco, então. Boa noite. Essa foi muito boa. Essa foi muito né? Paga, não dá, né? Não dá. Paga, né? Foi forçado. Não, mas eu só que o destaque rápido, até porque eu falei bastante já agora há pouco no programa, que o Lucas acertou. O Figueirense não teve nenhuma sequência de 2 vitórias, então eu acho que depois dessa secada nossa, serve tudo para acontecer o perfil reverso e a gente conseguir a 2ª vitória. Então, boa noite para todo mundo que está assistindo, boa noite para amigos da mesa e participem muito das nossas enquetes no Instagram, no Twitter. Deem os seus retweets, comentem lá quem está faltando na seleção para a gente também levar aquela corneta básica e poder debater aqui no programa. Valeu, galera. Boa noite. Um abraço.
É isso aí, um grande abraço aos amigos da Urban TV espalhados por todo mundo que nos acompanham nas mais diversas plataformas digitais e de streaming. Um grande abraço, a gente volta na semana que vem, mas caso você tenha entrado no meio do programa, no sábado, a gente libera esse programa no YouTube lá do Clássico em Debate também, para você ver o programa na íntegra. Então, um grande abraço, na próxima sexta às 10 horas da noite, temos aqui o horário marcado com você. Um grande abraço, tchau, tchau.